Os irmãos podem abrir em Gênesis capítulo 10. Hoje é a última sessão aí do capítulo 10 de Gênesis. Versos 21 a 32, irmãos. E hoje abordaremos aqui a descendência de Sem. Capítulo 10 de Gênesis, verso 21 a 32, diz o seguinte. Leitura na King James. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão e Assur, e Afarxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã, Uz e U, e Jeter e Mas, ou Rum, né? Verso 24, e Afarxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. 25, e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá. E Adorão, e Uzal, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Verso 30. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. 32 e último. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Tá? Essa é a sessão que abordaremos aqui hoje. Vamos orar. Que Deus abra os nossos corações, dê entendimento das Escrituras e realmente nos santifique através dela. Santo Deus e Pai, eu quero inicialmente mais uma vez agradecer pela sua palavra e porque aqui temos o contato com ela, mas principalmente pela ação do Espírito Santo em nós, que aplica esses preceitos em cada um. Ó Pai, por mais que estejamos aqui em genealogia, a sua palavra é inspirada e que possamos temer, Deus, ao Senhor, poder aprender com esta genealogia, principalmente de uma sessão onde Sem é aquele que receberá a promessa do Senhor de um povo santo, separado, escolhido, até se culminar em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela igreja, pela sua palavra e pela exposição bíblica que se inicia agora. Que o Senhor me conduza e me dê capacidade para poder, com temor, expor aos meus irmãos. E abra os corações dos meus irmãos e que não haja incredulidade no nosso meio. Ó Pai, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Gênesis 10, 21 a 32, trata sobre os descendentes de Sem. Então hoje, irmãos, continuando aí sobre a genealogia das nações, vemos que depois do dilúvio, a humanidade então começa a crescer. E tudo parte dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O termo genealogia das nações impôs-se com o título para o relato dessa nova humanidade, a disseminação dela. Este relato não é apenas para identificar etnias, irmãos, mas na verdade o Toledute de Deus, que é o termo para genealogia ou lista dessa prole, nos serve para vermos os cumprimentos das promessas. Porque analisando Cã, a qual seu filho Canaã foi amaldiçoado, teve toda uma prole característica dessa pecaminosidade, dessa conduta de Cã, e também Jafé e Sem, que recebem promessas também da parte de Deus através de Noé, que foi o oráculo de Deus. E ele disse para Jafé que Jafé habitaria nas tendas de Sem. E nós sabemos que isso é um cumprimento do que vemos no Novo Testamento, justamente para os povos jafenitas que habitaram na região da Europa, e eles foram evangelizados justamente por um que é semita, que é
Paulo de Tarso. Esse hebreu, esse vindo dessa descendência de Sem, um povo semita, a qual detém ali a promessa de que habitaria em Canaã e subjugaria todos os povos que ali habitavam. E os povos que habitavam em Canaã eram justamente aqueles de Cã, que seriam servos dos servos, tanto de Jafé quanto de Sem. Então não é apenas uma lista de etnias e povos. É também Deus, no curso da história, distribuindo, governando, espalhando os povos e cumprindo com aquilo que ele disse. E principalmente, nós podemos ver o cumprimento em Cristo. Nós podemos, como eu disse no Novo Testamento, enxergar tudo isso em Paulo evangelizando a diáspora dos judeus, se espalhando e levando o evangelho, o povo semita, após lá o mártir de Estevão em Atos, como veremos, né? Se Deus assim permitir mais para frente. Então, amados, o capítulo 10 de Gênesis é uma literatura antiga, sem paralelo, importantíssima para nós. Inclusive, cientistas olham para essa genealogia, como Henry Morris, e diz que até os mais destacados críticos, céticos, têm geralmente admitido que o capítulo 10 de Gênesis é o mais importante e confiável documento histórico. Porque realmente daqui, analisando somente pela luz da ciência, nós podemos ver a origem dos povos. E isso com os escritos secundários e paralelos, as informações batem, com os nomes colocados aqui, listados por Moisés. O que não deve ser perdido de vista também, irmãos, é que Moisés escreve esse relato durante a peregrinação no deserto naqueles 40 anos. Nos 40 anos ele escreve as tábuas da lei, o Pentateuco. E assim, amados, aquele povo é instruído, é informado, pois é o povo que tomará posse de Canaã, é o povo que conquistará aquela terra. Porém, como já dito, Canaã não está desabitada. Canaã está habitada por quem? Pelos descendentes de Cã, tá? Tanto que o neto de Noé, Canaã, que recebeu a maldição, é o que deu nome a todo aquele território, aqueles povos. Como já vimos, né? Semana passada falamos sobre a genealogia de Cã. Então Moisés escreve e instrui o povo de que existem promessas sobre esta conquista. Ele então encoraja todos os israelitas, a este povo, a invadir aquela terra e conquistá-la, pois estava prometida. E ele fala sobre cada um dos povos que ali estavam. Não só eles, mas como todos os outros que se dispersaram. Então, amados, destes 3 troncos aqui, dos 3 filhos de Noé, surgiram todas as nações que repovoaram a terra. Então, 70 nações são apresentadas. Nós vimos 14 que nasceram de Jafé. Vimos 30 nações que descenderam de Cã. E hoje veremos 26 nações que descenderam de Sem. E como diz Braumer, não se trata apenas de uma sequência de gerações de pai para filho, mas do relato de como as nações se espalharam na terra. É curioso que das 3 primeiras famílias da humanidade, trata-se primeiro então de Jafé, depois Cã, deixando o campo livre para o que estamos hoje, né? O campo livre para a descendência de Sem e os povos. Então, amados, as genealogias é importante também para nós porque tem motivações teológicas por detrás delas. Lembremos que não são apenas genealogias, árvores de descendência, mas tem um propósito teológico aqui por detrás disto. Mostrar o desenvolvimento da história da redenção. Vendo esses povos e cada um no seu respectivo lugar, é justamente onde Deus necessitava que assim ficasse. Estava falando esses tempos com, acho que o Felipe mesmo, sobre a importância de Roma. Roma foi um dos povos que realmente estruturaram os caminhos pela Europa. Caminhos estes a qual Paulo utilizou para pregar o Evangelho. E a origem dos romanos está aqui diante de nós. A origem desses povos está aqui diante de nós no capítulo 10. Então, amados,
o propósito de Deus, teológico, no curso da história, redentivo, deve ser destacado. Principalmente a descendência e o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, da onde viria uma semente prometida que pisaria na cabeça da serpente. E aonde que nós vemos o desenrolar dessa descendência e semente? Aqui. Principalmente nesta aqui de Sem, a qual estamos. Porque Jesus é de origem semita. Ele vem deste povo. O cristianismo que nós conhecemos tem origem semita. Ou seja, veio dos judeus. Os judeus foram o povo escolhido para deter a palavra de Deus, preservar ela e assim transmiti-la sucessivamente. Então, amados, que tenhamos olhos aqui especiais, atentos para a genealogia. Agora a área limpa, fica a última descendência, e parece que Moisés faz isso propositadamente, deixando Sem por último, para ter mais tempo e agora destacar esta família. E como bem destaca Warren Wiersbe, normalmente Sem é mencionado primeiro, mas desta vez ele aparece em último lugar. Se você analisar anteriormente, quando Moisés relata sobre os filhos de Noé, ele fala que Sem é o primeiro. Ele coloca Sem primeiro e agora ele é o último. E justamente porque a narrativa possa entrar diretamente na história de Babel e na genealogia de Abraão, porque já no capítulo 12 estaremos falando de Abraão e justamente o povo semita. Então Moisés, ele é o que eu digo aos irmãos sempre. Todo o livro da Bíblia foi escrito por um autor e o autor tem as intenções ali ao escrever. E ele vai construindo o pensamento. E esta ordem agora da última genealogia de Sem é justamente para preparar o caminho para a Torre de Babel e, sucessivamente, a vida de Abraão, a qual nós conhecemos como o pai da fé, o patriarca ali dos judeus. Vamos entrar no texto e conhecer então um pouco ali desta descendência de Sem. Tá bom? Agora, utilizando a João Ferreira de Almeida, verso 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Então, primeira coisa que Moisés destaca, Sem, o que foi o pai de todos os filhos de Éber. Então, Sem é particularmente o pai de. E dada esta genealogia, e de fato todo o livro de Gênesis, Éber era o bisneto de Sem. E aqui é falado por antecipação, e Sem é chamado não apenas pai de nenhum dos filhos imediatos, mas da posteridade deste homem. Isso é comum no Antigo Testamento. Falar que os netos é filho. E perceba, Éber aqui é tido como filho, pai de todos os filhos de Éber. Sem é pai de toda a descendência, ou seja, o patriarca. E amados, é interessante para nós isso, que a posteridade deste homem é justamente da onde que veio os hebreus. Éber é o que dá origem ao nome Hebreus. Carta aos Hebreus significa o quê? Descendentes de Éber. Provavelmente aqueles que constituíram as tribos, E também foram preservadas, e da onde veio a religião, a igreja de Deus que nós temos hoje instituída, nasceu aonde? Nesta descendência de Éber, que virá Abraão, como foi dito. Posteriormente, esse povo recebeu outros nomes também, como os judeus, como os israelitas. E esses nomes têm origens. Os judeus são assim chamados porque sua linhagem veio da descendência de Judá. Então, o povo judeu é justamente por aqueles que descenderam de Judá. E também são chamados de hebreus, os descendentes de Éber, e são chamados de semitas, porque são descendentes de Sem, e de israelitas, porque Israel foi o nome dado a Jacó. Estão lembrados que Jacó teve o seu nome mudado, e descenderam dele, então vieram os israelitas, Então esses nomes que conhecemos aí, que na verdade culminam num povo só,
tem a mesma raiz em todos, tem as suas origens. Por isso que Moisés coloca que Sem que foi o pai de todos os filhos de Éber. Moisés então está direcionando o nosso entendimento para o povo hebreu. E perceba que a continuação aqui do verso diz: irmãos mais velhos de Jafé. Jafé também era irmão de Cã. Sem também era irmão de Cã. Mas se os irmãos perceberem, ele não cita aqui irmão de Cã. Ele tinha mais irmãos, mas ele destaca apenas Jafé. E isso tem um porquê, irmãos. Porque a relação de Sem com Jafé é expressa para mostrar que eles eram semelhantes em seu caráter. Eram semelhantes e pode significar que, nos tempos vindouros, sua posteridade se uniria com as coisas espirituais. Moisés aqui destaca os irmãos mais velhos de Jafé, unidos aqui com Sem, justamente para destacar as promessas feitas a Jafé de que habitariam nas tendas de Sem. E isso também tem a questão do caráter de Jafé. Lembrando que Cã foi aquele que desonrou Noé. Já Jafé e Sem foram aqueles que cobriram a nudez de seu pai. Foram aqueles que tiveram um caráter demonstrado pela palavra, um caráter santo, um caráter temeroso a Deus e não desonroso com os pais. Então nós vemos aqui, irmãos, que Sem e Jafé são tidos juntos. Quando Moisés começa a escrever sobre a descendência da promessa da semente que viria a Cristo, ele não deixa de incluir Jafé e a sua posteridade. Tanto que irmãos são colocados aqui, né, no plural, sendo que se expandiria, né? A promessa seria presente na posteridade. Sem é apresentado logo de saída, então, né, com essa questão da promessa e Jafé estando junto com ele. Não corresponde exatamente ao texto original, né, irmãos? Aqui tem uma nuance. E por outro lado, desconsidera o fato de que a menção de Jafé é descrita para Sem. O costume de chamar a pessoa de acordo com seu irmão primogênito está presente aqui e também em outros trechos do Antigo Testamento. Tá? Então, sempre que os irmãos encontrarem nomes juntos, é porque tem algum significado ali, seja uma promessa de Deus, seja uma construção de povos, que foram povos unidos, né? Povos que tiveram alguma coisa em comum. E Cã não está aqui. Cã não está aqui. Quando o espaço é destinado para Sem, percebam, irmãos, que a descendência de Cã não encontra espaço. Isso é para aqueles que duvidam, né, da questão da eleição, para aqueles que duvidam da questão de que Deus tem o seu povo, tem sim os seus escolhidos predestinados, assim como nós cremos. E isso já começa aqui, na designação de quem dará continuidade às promessas e à semente que virá Cristo. Deus escolhe um povo judeu. Deus escolhe um povo específico. E o mais que me chama a atenção, irmãos, é que Deus não entrega as suas promessas, Deus não entrega a sua palavra para ser guardada, preservada para pessoas que têm um caráter duvidoso, para pessoas como Cã, que desonram o pai e a mãe. Vocês percebem que o caráter piedoso de Jafé e também Sem é um dos motivadores, porque foram gerados pelo próprio Deus, pela graça, e eles são escolhidos como aqueles que trariam à posteridade a preservação do quê? De uma semente santa. Isso significa que Deus, numa descendência de Cã, não salva ali alguns? Não, ele salva. Salvou Raabe, salvou o etíope, né, que nós vemos no Novo Testamento. Mas tudo é graça. E Deus tem os seus meios. E ele dispõe as nações conforme os seus propósitos. E quando o assunto foi preservar o que nós conhecemos hoje como cristianismo, ele escolheu um povo específico. E nasceu de quem? De uma semente piedosa. De uma semente piedosa. Então isso leva para nós, amados, a responsabilidade dentro das nossas famílias de criarmos os nossos filhos no temor ao Senhor. Noé fez isso com maestria, né, como um exemplo. E certamente Deus utilizou da família de Noé, que poderia ser qualquer outra família, correto?
antes do dilúvio, mas ele utilizou da família a qual ele concedeu graça, pois Noé encontrou graça aos olhos de Deus, como é dito no texto, e a partir desta família é que Deus parte para os seus planos, inclusive e principal, o redentivo. E você pode pensar, irmãos, que na sua família, se você realmente cria seus filhos no temor ao Senhor, é desta família que Deus preservará algo, que Deus pode transmitir, preservar a semente santa dele, através da sua, que já tem vivido no temor ao Senhor. Veja a importância de nós criarmos nossos filhos na palavra de Deus, conforme os seus preceitos. Veja da onde que parte uma semente escolhida, preservada por Deus. Tá bom? Às vezes eu penso, já pensou meu filho ser o novo pregador, né, o príncipe dos pregadores como Spurgeon? Isso tem o seu dedo como pai, você como mãe. Isso tem o meio que é instituído, que é a família. Spurgeon, nós vemos Jonathan Edwards, por exemplo, a influência que a mãe desses homens tiveram, ensinando as línguas originais da Bíblia, ensinando os textos bíblicos. Deus possui seus meios, ele concede graça, mas ele aperfeiçoa os crentes. E às vezes a sua família é esse instrumento, irmão. Como também o oposto, né? Que as famílias de Caim, por exemplo, que construíram cidades, a de Nimrod, estão lembrados? Nínive, na Assíria, a Babilônia, que foram meios ali para condenação de muitos também. E isso nos traz um temor a Deus, de que ele move todas as coisas segundo o seu bom propósito. Mas que nossas famílias, irmãos, sejam guiadas e estejam no temor de Deus. E diz o texto que a ele nasceram filhos, né? A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmãos mais velhos de Jafé, a ele nasceram filhos. Os filhos de Éber são então os hebreus, que designam o povo de fala semítica. E esses, amados, eles prioritariamente viveram no deserto da Arábia, em torno dele. Contudo, Elão, que será introduzido no próximo verso, fica mais a leste da Mesopotâmia. E a descendência de Sem é registrada por uma sequência de 26 nomes. De Elão a Peleg são 12 nomes. E as tribos e as nações árabes que começam com Joquitã somam mais 14. Nem todos, então, são de falas semíticas. Mas aqui muitos dos povos, né, a grande parte são os árabes, que nós conhecemos. Conhece a Arábia Saudita? Já viu no mapa? Tem um Mar Vermelho ali que cruza ali. Fica só um espacinho ali que você cruza e desce para a África. Quem que desceu para a África? Foram os descendentes de quem? De Cã. Né? Os semitas ficaram ali um pouco abaixo na região da Arábia, né? Próximo ali da região central de Israel. Para o norte subiram, né, na Europa, quem? Os descendentes de Jafé. Tá? Então essa é a distribuição apresentada no texto bíblico. Verso 22. Começamos então aí a ver os filhos de Sem. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. Então veja, dos filhos de Sem, 5 são mencionados no versículo 22. Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Deles, Moisés, que é quem escreve este relato, destaca apenas os descendentes de Arã e Arfaxade, porque depois desses ele cunha alguns e fala sobre os filhos, a continuidade. Mas ele não fala de todos. Ele fala dos principais. E por que ele cunha isso? Porque é justamente aqueles que tiveram certa influência e importância na história redentiva. E como diz Flávio José, historiador, né, os filhos de Sem habitaram a Ásia, do Eufrates ao Oceano Índico. Elão é o primeiro deles. Elão foi pai dos Elimeus, de quem brotaram os persas, como observa o mesmo escritor, José. E a sua posteridade é chamada de Elamitas. Os Elamitas são conhecidos pela sua destreza com arco e flecha. Eles servem ao exército assírio e foram transferidos para Samaria. Sua terra de origem fica a leste da Baixa Mesopotâmia. Seu país é Elã,
E às vezes é mencionado como Média, né? Tanto que veio os medos-persas, né? E são destinados e observados aqui em Isaías 21:2, tá? Como um dos povos que é utilizados por Deus para subjugar, inclusive, o seu próprio povo. Então perceba, nós temos aqui povos que nasceram e que foram, de certa forma, influenciados também pelo paganismo, por outras nações que não necessariamente preservaram e cuidaram da palavra de Deus. Elão é uma delas. Isaías 21:2. E tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador, o saqueado. Elão, olha lá, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo o gemido que ela provocou. Tá? Elão é citado então por Isaías como um dos povos que subjugam. O próximo, Assur. Assur é o segundo filho de Sem, que dá o nome para a Síria. E é mencionado 94 vezes no Antigo Testamento. Os assírios são conhecidos por sua crueldade durante as invasões e pelas deportações. Este é o motivo para as graves ameaças que os profetas dirigem contra os assírios. Provavelmente conquistada por Nimrod, porque você deve estar pensando, mas peraí, a Síria não foi fundada por Nimrod? Nós vimos isso no verso 11. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive, a cidade de Reobote-ir e Calá. Mas o que acontece aqui, irmãos? Muitos teólogos irão dizer que o fundador realmente da Assíria foi um dos filhos de Sem. Porém, como eu disse, eles foram influenciados e conquistados também por outros povos. E a descendência de Cã é uma delas. Então tem por certo aqui um pressuposto que os teólogos têm, é que realmente a Assíria foi conquistada por Nimrod e ali foi edificada, mas o nome permaneceu. E o nome tem origem aqui no filho de Sem, Assur. Então a Síria vem de Assur e foi posteriormente conquistada por Nimrod, aonde edificou Nínive, uma cidade cruel, com os costumes de Decã. Arfaxade, terceiro filho de Sem. Dele aquela parte da Assíria, que fica ao norte, ao lado da Armênia. É diferente do versículo 24. Aqui o nome aparece como coletivo para todos os povos descendentes de Arfaxade. Livingstone, teólogo, diz que Arfaxade parece situar-se no nordeste dos assírios. Flávio Joséfo vai dizer, agora chamados de caldeus. E de fato o nome dos caldeus pode muito bem ser derivado da última parte do nome de Arfaxade, Xaxade, como se Xezed. Abraão saiu de Ur dos caldeus, Gênesis 11:31. E provavelmente a sua origem vem deste aqui, tá? Então tudo que conhecemos, segundo Flávio Joséfo, é justamente os caldeus vieram de Arfaxade, tá? Então as derivações que nós temos dos nomes explicam para nós a origem dos povos que geralmente acompanhavam esses nomes de indivíduos. Então não se esqueça, quando eu falar de um indivíduo, como estamos vendo aqui, muitas das vezes nós vamos identificar povos e nações com o mesmo nome. Assíria, de Assur, tá? Caldeus, aí na transliteração vem do Arfaxade, do Xezed, que na transliteração fica caldeus, né? O próximo, Lud. Lud se tornou a nação da Lídia. E Ará se tornou o influente povo aramaico, cujo idioma e escrita se tornaram o meio de comunicação internacional. O que é o aramaico? O aramaico é uma linguagem semítica africana, tá? Ou seja, é uma linguagem misturada, já é uma linguagem mista, mas não deixa de ser uma linguagem semítica, tá bom? Muitos teólogos dizem que Jesus falava aramaico, tá? Que é justamente essa linguagem semítica. Então, amados, Damasco era a capital da Síria. Os luditas, que descendem de Sem, e os luditas, descendentes de Mizraim, são dois povos diferentes, tá bom? No presente caso, trata-se possivelmente de um clã que morava na cabeceira do rio Tigre. E o último, Arão. Arão é o patriarca dos
arameus. Seu lugar de origem é a Baixa Mesopotâmia. Seu idioma também é o aramaico. E desde a conquista da terra, este povo esteve em luta com Israel. O país habitado por eles incluía a Mesopotâmia, a Síria e particularmente todos os lugares que têm o nome de Arã, adicionado a eles, como Padã Arã. Já ouviram esse nome? Tem origem em quem? Neste homem aqui que estamos vendo, neste filho, Arão. Então todos os nomes que você vê, Arã de Damasco, Arã Zobá, Padã Arã, tem origem neste, tá? Você pode encontrar em Gênesis 28, 2, né, a citação deste homem. Verso 23. Os filhos de Arão, Jeter e Mas. Então as 4 pessoas a seguir são chamados de filhos de Sem. Em 1 Crônicas 1, 17, tem essa repetição. Pode colocar para a gente, por favor? Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã. Agora o que estamos? Jeter e Meseque. Tá? É interessante, eu havia dito isso no início dessa genealogia do capítulo 10, você comparar esta genealogia com a de 1 Crônicas, capítulo 1. Tá? É muito semelhante, porém traz alguns detalhes diferentes. O primeiro citado aqui como os filhos de Arão é Uz. Uz é geralmente considerado o fundador de Damasco, tá? Assim Joséfo diz: Uzus fundou a Traconite e Damasco, e fica entre a Palestina e a Celecíria. E havia um lugar chamado Uz, em Idumeia, e outro na Arábia. Jó, por exemplo, ele vem de uma região desta. Jó capítulo 1, verso 1. Põe para mim, por favor. Na terra de Uz, tá? Vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então os irmãos percebem que Deus aqui, ele está por detrás de todos esses povos. E ele está aqui governando, está destinando tudo o que nós conhecemos. A origem. Veja Jó, saindo de um desses lugares aqui, de um desses descendentes. Aí vem o segundo filho, a quem José chama Ulus. Segundo ele, fundou a Armênia. Que noção pode ser reforçada observando que Xoloboteno é considerado uma parte da Armênia por Estéfanos, que é um dos geógrafos aí gregos do primeiro século, que não é outra senão Sholbet, isto é, a casa ou sede de Shol, o mesmo que E há vários lugares na Armênia, como aparece também em outro historiador, Ptolomeu, que começam com Shol ou Kol, como Xolos, Xolua, Xoluata, Xolima. Mas talvez seja melhor colocá-lo na Síria, nos desertos, né, de Palmirene, já que entre as cidades de Palmirene é uma cidade chamada Xoli, de acordo com Ptolomeu. Então, é difícil aqui, os próprios historiadores, eles vão divergir, pode ser aqui, pode ser aqui. Porque quando os povos começam a se expandir, por mais que eles tenham se originado em um centro só, eles carregam os nomes, eles carregam as origens. Então veja, os persas, que já foi abordado na descendência de Cã, é novamente aqui abordado. Justamente por quê? Por causa dessa expansão. Jeter é o outro aqui, o terceiro filho, citado no verso 23. Ele é feito por Joséfo para ser pai dos Bactrianos, mas esses estavam muito longe para vir deste homem, e não estavam na sorte de Sem. Existe o rio Jetre, conhecido, rio Jetre, que os gregos chamavam de centristas, entre a Armênia e Carduche. Paradeiro. Conjectura-se, então, que pode ser a sede deste homem, mas talvez seja mais provável colocá-lo na Celicíria. Onde é a Celicíria, irmãos? É uma região sudoeste da Síria.
onde estão a cidade de Gíndaros, ou um povo chamado Gindarene. Vem de Géter. Então, amados, veja, toda essa região da Arábia, nós podemos identificar em loco aonde se situaram a descendência de Sem. E o último no verso 23 aqui, Mas. O último dos filhos de Arão, também pronunciado como Mashi. É chamado Meshech, em 1 Crônicas 1:17. E aqui a versão da Septuaginta, qual utilizamos, o chama de Mash. Supõe-se que a sua posteridade se estabelece na Armênia, sobre a montanha Mácios, que se pensa ser a mesma que o Monte Ararat, tá? E que os armênios chamam de Masses. Talvez o povo chamado Mosheni. Também a história e a região que vivia a tribo da Arameia de Mashi, tá? Então essa região da Armênia, perceba, por ser grande, espaçosa, vários descendentes de Sem se localizaram ali e habitaram na região da Armênia. Verso 24, agora Arfaxade. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Arfaxade é mencionado aqui como o pai, recebendo destaque, então, e são usados os termos gerar e nascer. Cumprindo-se, então, a promessa que é feita por Deus de multipliquem-se, sejam férteis. Deus é quem abençoa isso. Deus é quem abre a madre. Então aqui, quando Moisés destaca Arfaxade gerou, ele também pretende destacar a bênção de Deus na multiplicação. E veja que a posteridade de Sem continua sendo abençoada. E o nome do primeiro filho de Arfaxade é Selá ou Selache, que significa um envio. Isto é, de águas. Faz parte do nome de Matusalém, e é isso que é interessante aqui. Porque o nome Matusalém, que vem de Metul Selache, tem o mesmo final do nome Selá. E esse tem um significado que é o envio. Ou seja, Matusalém, que foi o nome dado por seu pai como profético do dilúvio, lá no capítulo 5, verso 21. Agora Arfaxade, que nasceu 2 anos após o dilúvio, dá esse nome ao seu primogênito, como comemorativo dele. De acordo com alguns, deles são os Susians. Em Susiana, antiga província da Pérsia, encontra-se uma cidade chamada Celi. Tá? Então é interessante que... E outra, não podemos descartar que Noé viveu até os seus 950 anos, conforme a Bíblia. Então, enquanto estavam nascendo todos esses povos que estamos vendo aqui, Noé estava vivo. Tá? Noé estava vivo. E ele anunciou tanto antes do dilúvio, como é que era a vida, e agora o pós. Então ele falou de Matusalém, que já estava morto. Ele falou sobre os nomes que foram dados. Então, amados, Arfaxade aqui tem esse nome que remete a Metusalém. Ou Matusalém, né, como se estiver na sua versão. E Selá gerou a Éber. Agora que aparece o Éber. Olha o tanto que veio antes. Mas Éber tem destaque, por isso que ele é anunciado primeiramente na descendência de Sem. Aonde a linhagem dos hebreus é traçada e isso recebe um destaque. Tá bom? Verso 25. A Éber nasceram 2 filhos e o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra e o nome de seu irmão foi Joquitã. Então de Éber nasceram 2 filhos, tá? E Moisés relata aqui esses filhos de Éber, caracterizados como os hebreus. O nome do primeiro foi Peleg. E pensa que ou Peleg ou a sua posteridade, em memória dele, deu o nome de Palga, uma cidade citada no Eufrates. Porém, o seu nome, Peleg, significa divisão, tá? E ele recebe este nome justamente a algo que estava acontecendo naquela época. Peleg, então, é um marco
Peleg recebe o nome de um acontecimento. E é colocado no texto por Moisés. Por quê? Olha lá, tem um porquê aí. Porque nos seus dias foi dividida a terra. Então o nome dele é para que se lembre sobre essa divisão. E o que é essa divisão, pastor? Alguns vão ter que a referência da Torre de Babel é justamente pela vida deste homem. Peleg é que marca a distribuição dos povos, né, justamente na Torre de Babel. Outros teólogos irão dizer que a famosa Pangeia, vocês conhecem a Pangeia? Né, que dizem que a África se conectava com o Brasil certinho e todos os continentes eram unidos. Alguns teólogos irão defender que aconteceu um evento cataclísmico, um grande terremoto sobre o planeta, onde os continentes se separaram. E este acontecimento é marcado aqui pela vida de Peleg. Tá? O nome dele vem do hebraico palag, que significa ser dividido, ser partido, fender. Tá? E essa palavra dividida aqui que encontramos é um verbo, tá? Nifal, que é o passivo. Tá? É a forma passiva do verbo kal. Ou seja, é quando sofremos a ação. Ou seja, a divisão que aconteceu na terra foi alguém que efetuou. Ou seja, o próprio Deus. Então, tanto se quisermos nos referir a Babel, a divisão que ocorreu, foi Deus que dividiu. E se foi um evento cataclismo, nós sabemos que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E o termo pode significar espalhou. O termo terra pode ter sido usado no sentido de habitantes da terra. Então, tanto pode significar divisão geográfica, como também que as nações da terra se espalharam. E se esse último sentido for o caso, a referência aqui, então, mais forte é a Torre de Babel. Mas uma coisa é certa, tudo se origina de um só lugar. Tá? Lembrando que o capítulo 11, tá, que é a divisão, é anterior ao capítulo 10. O capítulo 10 já está relatando para nós os povos divididos com as suas línguas e já dispersos sobre o mundo. O apóstolo Paulo tem esse entendimento, irmãos. Atos 17, 26, veja o que ele diz. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, está no Brasil porque alguém determinou que você estivesse no Brasil. Tá? Essa distribuição aqui, nacional, de etnias e também geográficas, está no controle de Deus. E toda a humanidade provém de um só. Tá? No caso da família de Noé. Noé, pós-dilúvio, é da onde repovoa toda a terra. Então, Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da geografia. Qualquer que tenha sido a natureza do evento aqui, dessa divisão, que é marcado pela vida de Peleg, uma coisa só é destacada. Que, a divisão e separação dos descendentes de Noé foi obra exclusiva de Deus, principalmente olhando para Atos 17, 26. Segundo, que ao fazer isso, Deus estava estreitando cada vez mais a linhagem da promessa e se concentrando em uma descendência. 3, em tudo isso ele estava mostrando que o Senhor da história, que é o Senhor da história, da geografia e que governa sobre todas as nações. Isso aqui é interessante para nós, por quê? Por que é necessário essa distribuição dos povos? Lembrando de um aspecto teológico, que é justamente o plano redentivo. Você percebe que Deus, ele isola uma nação, que é os semitas. E justamente para que ele se preserve. E qual que é a luta, a maior luta no Antigo Testamento que nós vemos? Não se misturem com os outros povos. Não tomem os ídolos dele para si. Né? Deus tem uma identidade com o povo. Ele tem um compromisso que nós chamamos de consagração daquele povo. E essa expansão também tem esse propósito. Não, aqui vai ficar um povo que vai ser um povo consagrado a mim.
E os outros espalharei sobre a terra. Num tempo futuro, conforme o meu beneplácito, eu os alcançarei. Mas aqui, no momento, Deus está governando a geografia, Deus está aqui governando a história. Coitado dos povos que estão na África, que não têm o que comer. Coitado lá no deserto, né? Apesar que hoje eles fazem uma cidade gigantesca no meio do deserto, né? Então acho que falta realmente questão de recurso aí e mais humanidade. Enfim, é Deus quem distribuiu essas nações, irmãos. É Deus quem dispôs cada uma no seu lugar. Se lá no Polo Norte tem gente morando, é Deus que colocou lá alguma nação, algum povo e moveu eles para lá. Tá? Isso destaca supremacia e soberania, que são dois atributos de Deus diferentes. Supremacia está para ele ser o dono, ele ser o criador, ele ser o originador de tudo. Tudo pertence a Deus. A soberania é justamente ele dispor da forma como ele queira. Você tem 3 carros, 4 carros e tem 4 filhos. Você dá os carros para cada um conforme você, que é o dono. Né? Vou dar um para esse, outro para esse, para o outro não vou dar. Por que não vai dar? Porque eu não quero. É meu. Eu que paguei. Eu que pago PVA. É meu. Deus, ele é o dono de tudo. Então ele dispôs cada um conforme ele quis. Tá? Assim é a sua vida, que você pensa que é sua, mas não é não. É Deus quem governa. Tá? O homem faz planos, né? Mas o que diz em Provérbios? Quem dirige os passos do homem? Deus é quem dirige os passos do homem. Os reis. Diz que em Provérbios também os corações dos reis são como rios. E Deus os direciona para onde ele quiser. Esta é a soberania de Deus. Que vem da sua supremacia. Tá? E é o que vemos aqui no texto, correto? Ele dividindo, espalhando cada um para onde ele bem quiser. Tá? Ah, não queria ficar no Brasil. Não queria ter nascido nessa família. Então você reclama com Deus. Foi ele que escolheu essa família, foi ele que escolheu a localidade. Ah, que bairro ruim que eu moro. Né? Por que meu pai foi se instalar em Biritiba-Mirim? Tá? Reclama com Deus. É ele que mandou os povos e distribuiu conforme ele quis. Tá bom? E vem o outro, que é o nome do seu irmão. E o nome do seu irmão era Joquitã. Joquitã é chamado de pai de todas as tribos e povos que se seguem agora a partir do verso 26. Que todos os nomes dos filhos de Joquitã podem ser explicados a partir de diferentes dialetos árabes. Como eu havia dito na introdução, a Arábia Saudita é a região predominante do povo semita. Tá? Eles viveram principalmente no sul da Península Arábica, sendo que a maioria das tribos é de nômades. E o Catar, né, é incrível, né? A cidade que eles fizeram lá no meio do deserto, né? Eles captam água, gente, do ar. Eles têm sistema para pegar água do ar, captar e alimentar a cidade. Eles têm, no meio do deserto, eles têm lá rios lá, né, artificiais que eles produzem e fazem. É incrível. E a quantidade de ouro. E nós veremos que tem um local aqui que é destacado pelo seu ouro, né, pelas suas joias. Então você pensa que lá é só deserto? Não caia nessa não. Tem muito petróleo também, tá? Tem muitas pedras preciosas nessa região aqui. Verso 26. Joquitã gerou Almodá, Selef, Azarmavé e Gerá. Joquitã gerou Almodá, que significa o amigo em árabe. Povos das regiões da Arábia. Selef, nome de uma tribo iemenita, né? Do Iêmen. Es-Sulaf é o nome de uma região no Iêmen, tá? Que vem desse Selef, Es-Sulaf. Azarmavé significa o átrio da morte. Azarmavé corresponde atualmente ao que hoje é Hadramaut, no sul da Península Arábica, tá? E Gerá, nome de um deus lunar árabe, e também pode ser traduzido simplesmente como mês. Então são povos da região da Arábia. 27. Adorão, Uzal e Dicla. Adorão é um grito de louvor árabe. O deus Haddad é grande. Pensa que eles são os Drismati, que moraram no extremo canto da Arábia. Uzal, de acordo com a tradição judaica,
é árabe tardia. Uzal era o nome original para Sanna, a capital do Iêmen. Tá? Dikla. Dikla significa palmeira ou tamareira em árabe e aramaico, língua caldeia síriaca. Tá? É a linguagem que eu falei aos irmãos afro-asiática, tá? Uma linguagem semítica, com a qual abundavam os tipos de árvores da Arábia, especialmente o país de Minaei, mais localizado na entrada da Arábia Félix, ali próximo ao Mar Vermelho. É uma região de palmeiras, onde ficou Dikla, tá? Verso 28, Obal, possivelmente corresponde a Abil, designação regional usada para diversas localizadas também no Iêmen, tá? Abimael pode ser traduzido como a exclamação: meu pai é verdadeiramente bom. Abimael é suposto por alguns historiadores ser o pai de Mali ou Malitae, como seu nome pode ser pensado para significar, fazendo menção de um lugar chamado Mali, juntamente com Sabá, Adramita e Sitibaena, na Arábia. Todas essas regiões são regiões na Arábia, irmãos. E Sebá, tá? Que não pode ser confundido com a do verso 7. Tá? Porque se você olhar lá no verso 7 do capítulo 10, tem um Sebá aí da descendente de Cã. Tá? Então não é o mesmo, ok? São distintos. E esses ficaram no norte e também no sul da Península Arábica. Os nomes Sabá e Sebá não são variações do mesmo nome, tá? E são diferentes do verso 7, como eu disse, porque do verso 7 está na região da África, tá bom? Verso 29, agora sim a parte das pedras preciosas. Ofir, terra do sul da Península Arábica, conhecida por seu ouro e suas pedras preciosas. 1 Reis 9:28, Maurício. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão na construção lá do templo. Tá? Ofir é uma dessas regiões ricas em ouro, pedras preciosas. Aí você pensando que só tem deserto, né? Na Arábia, né? Não, tem palmeiras, tem lugares lindos lá. Avilá, que também é uma tribo diferente daquela que é apresentada no verso 7. Tem um Avilá lá também. Viram aí? Verso 7. Tem um Avilá aí também. Não é o mesmo, tá bom? Eis aí a confusão. É difícil para os teólogos e para historiadores identificar quem realmente é de cada um. Porque tem nomes em comum. Mas esses sendo destacados aqui, é uma região, assim como Ofir. Em Avilá há ouro, pedras preciosas. É um país na Arábia Félix. Onde que é a Arábia Félix? É região do Iêmen, Arábia Saudita, tá? E Jobabe, ou Obabe, o último dos filhos de Joquitã, era pai dos Jobabitas. São colocados geograficamente acima, perto dos Sajalitas, na Arábia Félix, cujo país estava cheio de desertos, como os países acima da Baía de Sacalita. Talvez Jobabe corresponda ao nome tribal Yuhabib, do sul da Península Arábica. Tá? E diz aqui no verso 29, o final, todos esses foram os filhos de Joquitã. Todos esses tinham morada na Arábia ou perto dela. Chama a atenção que Joquitã e seus 13 filhos só sejam mencionados na repetição da genealogia das nações em 1 Crônicas, a qual havia dito aos irmãos. A única exceção são as terras de Ofir e Avilá, porque nelas há ouro e pedras preciosas. Tá bom? Então leiam essa genealogia em paralelo com 1 Crônicas, tá? No capítulo 1. E o verso 30. Foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Então a localização geográfica, por que o livro de Gênesis não é um livro poético? Por que o livro de Gênesis, muitos falam que o Éden é uma metáfora, né? Que Adão e Eva lá é uma metáfora. Por que o livro de Gênesis não é um livro poético, não tem um outro caráter literário, a não ser um livro histórico? O que Moisés está dando aqui?
Dados geográficos, históricos, tá? O livro de Gênesis não é poético. O caráter do livro de Gênesis é histórico, tá? Então, o que aconteceu no Éden, o que aconteceu com Abraão, todas as coisas que veremos aqui, estamos vendo, são dados indicadores da história. Tá? Porque tem aí, irmãos, tem os evolucionistas teístas. Já ouviram falar de evolucionistas teístas? São aqueles que creem na evolução do homem, mas de uma perspectiva crendo em Deus. Tá? Deus que está ali, né, no acaso, olhando. E como que eles interpretam Gênesis? Metaforicamente. Tá? Esses são os evolucionistas teístas. O livro de Gênesis é histórico. É dado. Tá bom? E ele dá aqui no verso 30 para nós uma região geográfica. Tá? A menção às montanhas do Oriente nos dá um panorama geográfico das regiões habitadas pelos filhos de Joquitã, porque é o que está em tela aqui. Então, aonde habitaram os filhos de Joquitã? O verso 30 fala. Tá? É nessa região aí, de Messa até Zefar. É um ponto, uma península arábica, né, no ponto mais oriental da Arábia. Verso 31. Esses são, então, os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Então, o versículo final da genealogia das nações corresponde à introdução, irmãos. Estes são os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E encerra da mesma forma. A formulação do encerramento abrange os resumos apresentados na genealogia das nações. E segundo as suas línguas, diz o texto, em suas terras e segundo as suas nações. Então, no entanto, ao voltar a olhar mais uma vez para os povos, tribos individuais, que descenderam de Jafé, Cã e Sem, são mencionados os idiomas característicos de cada clã e nação. Aqui você entende de onde surgiu o dons de línguas. Está aqui, ó. Segundo as suas línguas. E ele está atrelado ao quê? Em suas terras, em suas nações. É linguagem de anjo? Anjo habita em nação? Então, quando falamos lá em Pentecostes, o que acontece? Porque quando chegarmos no próximo capítulo, veremos que a Torre de Babel tem a sua antitese em Pentecoste. Por quê? Se em Babel espalhou e cada um com a sua língua, lá em Pentecoste aconteceu o quê? Vários povos de várias nacionalidades, de várias línguas, entenderam uma só. Ou seja, essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja onde tem judeu, tem o africano, tem o alemão, tem o francês, mas tudo com o mesmo espírito, pela mesma fé, pelo mesmo batismo, com a mesma linguagem. E a linguagem é a bíblica do Evangelho. Então fica claro que o capítulo 10 foi posterior ao capítulo 11. Porque sabemos que a Torre de Babel é que marca a distribuição das línguas, terras e nações. Tá? Verso 32. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Então, o grande alvo da genealogia das nações é esta constatação aqui, irmãos, que temos no verso 32. Todos os povos são da mesma família, com a mesma dignidade e o mesmo destino entre si, irmãos e parentes. Nós falamos, sim, sobre distinções entre promessas de Deus. Falamos que o povo descendente de Cã foi um povo que recebeu, sim, uma maldição. Mas isso não significa, irmãos, que eles não vieram da mesma família. Todos os povos, seja negro, seja o alemão, seja quem for, descende de uma única família. Que é quem? Noé. Então, amados, isso de certa forma quebra para nós qualquer tipo de
racismo, qualquer tipo de diferenciação entre seres humanos. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu só enxergo o ser humano de uma forma: precisando de salvação. É o salvo ou aquele que ainda não ouviu do Evangelho. Agora, cor de pele, feição, se é bonito, se é feio, se é barbudo, se é alto, se é narigudo, se é olhudo, se é orelhão, não interessa, se é gigante. Até os gigantes, os Enaquins proveram de quem? De Noé. Se é gordo, se é magro, se é um ser humano, provém de uma única família. E necessita de salvação. Porque Cristo veio para salvar, veio para resgate de muitos. E se ofereceu naquela cruz para que os homens sejam salvos. Então o Evangelho nunca foi sectarista. A Bíblia não é sectarista. Um crente que é racista, na verdade ele tem que pensar se ele é crente. Nós enxergamos almas. Nós enxergamos salvação em Cristo. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós partimos deste ponto. Ah, mas isso aí é muito esquerdista que você está falando, pastor. Não, os motivadores deles são ideologias. São filosofias. Eles pregam algo. Não, o que eu estou dizendo aqui é, biblicamente falando, todos são originários de uma só família. Por mais que se expandiram, tudo partiu de um único ponto. E o que podemos aprender com isso? Todos os povos vieram da mesma raiz, do mesmo tronco. Essa é a base do cristão. E é a melhor base que há para lutarmos contra racismo, opressão social, desigualdade e toda forma de escravidão. Pois todos fazemos parte de uma mesma raça. E qual que é o segundo resumo da lei de Deus, da segunda tábua? Ame o quê? O seu... Quem é seu próximo? É só aqueles que estão na fé com você? São os seus iguais. Deus criou a humanidade com um propósito em mente: para que amemos uns aos outros. Tanto que a proliferação da violência e da maldade foi o fator de Deus querer enviar o dilúvio para a humanidade e subjugar a humanidade. Um matando o outro, Lameque matando aqueles homens e fazendo músicas, onde ele matou um ser igual. E nós vimos no capítulo 9 que Deus institui que aquele que derramar sangue terá o seu sangue derramado. Porque Deus é pró-vida. Deus não nos fez para ficarmos aqui um querendo matar e odiar ao outro. Tanto que em 1 João diz que aquele que odeia o seu irmão não está na luz, não conhece a luz. Não conhece. Não conhece a Deus. Então, amados, nós temos que olhar para esse texto e enxergar qual que é o propósito de Deus para com a humanidade. E no final, Cristo fará o quê conosco? Virá para quê? Para nos separar e colocar... Não, para nos unir como um só povo, uma só nação. Não me pergunte se o cara continuará com a sua cor. Você terá um corpo, e provavelmente é o mesmo, mas seremos um só povo. Estarei lá com Israel. Estarei lá com vocês, meus irmãos, se assim Deus permitir. Estaremos juntos em Cristo. E o texto diz que esses são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas nações e suas gerações em suas nações. E assim foram as nações divididas na terra após o dilúvio. Deus então forma essas nações, esses países, conforme a sua soberania. Mas sempre tendo o Evangelho como ponto central, amados. Por quê? Isso é o que nos motiva. Devemos cumprir o desejo do nosso mestre. E o que compõe lá a grande comissão do nosso mestre? O que vimos em Atos capítulo 1? Para que eles sejam testemunhas, a começar em Jerusalém, depois Samaria e depois até os confins da terra.
Ou seja, não é porque Deus está espalhando as nações que não significa que o evangelho não está em vista. Cristo deve ser anunciado. E eu devo não olhar para a distância aonde eu tenho que pregar, mas sim ver que o evangelho deve alcançar essas pessoas. E é Deus, amados, que dirige os passos das nações. Essa é a lição que podemos extrair desse texto. E é permanente essa tendência do coração humano, que é corrompido pela queda, de destronar a Deus. Devemos olhar para o texto e ver que Deus quem está dispondo cada um no seu lugar, desde o Éden. Amados, e Ele continua marcando isto, os seus passos, os seus planos. Mas veja, qual que é a marca do pecado desde o Éden, irmãos? Olhando para Caim. Caim inventou sua própria religião. Quando Deus não aceitou a sua adoração, ele se fechou em si mesmo e matou o seu irmão. Ele criou sua própria religião. Lameque, seu filho, redefiniu o casamento. Não mais com uma só mulher, mas com 2, 3 e quantas forem. De Cã veio Nimrod, que segue essa mesma linha. Constrói um reino, começa a construir cidades, um império e finalmente uma torre para chegar aos céus. A mesma coisa acontece hoje. Em nossos tempos, a humanidade sem Deus tenta destronar a Deus, tomar o seu lugar em nome de uma compreensão materialista e naturalista do que é ciência. Por que existem guerras? Por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Quais são as motivações? Se a pessoa tivesse o entendimento de que o que eu vivo e aonde eu vivo foi determinado por Deus e eu devo me contentar com aquilo que eu tenho, ia ter guerra. Mas não. As pessoas destronam Deus. O meu território... Olha que a Rússia... Você já viu o tamanho da Rússia? Você já viu o tamanho daquele país? E eles querem dominar mais. Eles querem expandir. E se oferecer o Brasil, vem para cá também e domina o Brasil também. Por quê? Poder. Não é Deus quem tem o poder para esses homens. Eles querem o poder. É eles que se assentam em seus tronos. E por isso que nós vemos todas essas coisas. E diz o texto, para encerrar, e delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Até que fossem tão aumentadas a ponto de formar, então, nações distintas. Amados, mas acima de tudo isso, nós vemos que Deus mantém sua promessa. Destaco a fidelidade de Deus. A última lição que eu quero extrair aqui é sobre a fidelidade de Deus, irmãos. Em manter as promessas feitas aos homens. Ele prometeu que não mais iria destruir o mundo com o dilúvio. Apesar da contínua perversidade do ser humano, um matando o outro, enfim. Mas ele prometeu. Nessa passagem que estudamos o catálogo das nações, vimos as nações se espalhando, construindo suas cidades, criando suas culturas, se organizando em países. E Deus não intervém. Pelo contrário, na sua graça comum, Ele provém chuva, sol, estações, saúde. Por quê? Porque Ele fez uma promessa com Noé. Ele fez uma promessa de que, enquanto esse mundo existir, Ele não mais traria dilúvio. Então, amados, destacamos a fidelidade de Deus. Que, apesar de Babel, Deus mantém a sua promessa de que não mais irá destruir o mundo. Ele também mantém a promessa de que preservaria a linhagem da promessa, a linhagem semítica, em meio a tanta confusão, caos moral, social, geográfico, político. Ainda assim percebemos a fidelidade de Deus, separando entre os filhos e irmãos aqueles que formariam a descendência que chegaria a Abraão e em Davi. Nós somos a prova viva de que o Evangelho nos alcançou aqui, no Brasil, na América do Sul. E, amados, é tão maravilhoso ver isso, porque se você olhar, você pegar um avião, que é o veículo aí mais rápido que temos hoje, e você for lá para Israel, quantas horas vai dar? Imagine isso sem esse veículo. O Evangelho chegou aqui, irmãos. E quem que trouxe? O próprio Deus. Então, por mais que a história tenha sido marcada por guerras, tantas coisas, Deus permanece sendo fiel.
e seu Filho, aqueles que são amados por nós, as pessoas que estão aí fora, se Deus assim o quiser, pode alcançá-las. Que você creia nisso, que você enxergue aqui nas promessas de Deus, o agir de Deus na história, a história da redenção, e você creia que este Deus pode salvar, irmãos. Não é porque veio de uma família toda desorganizada, não é porque esta família só está acumulando cada vez mais pecados que Deus não pode salvá-la. Deus pode, salvou a nós, salvou a mim, salvou você, que está aqui no oposto, aqui no outro lado do mundo. O Japão está mais próximo deles do que nós. Já parou para pensar nisso? E o Evangelho chegou até você, e você dá valor para o Evangelho, você anuncia o Evangelho. Você percebe, irmãos, aqui nesse texto, que sempre o propósito de Deus foi para que o seu Filho viesse, para que essa mensagem fosse instaurada. Desde separar um povo, o povo semita, tudo culminou em Cristo, para que nós possamos olhar para Ele agora e sermos abençoados por Deus, redimidos de todo o pecado. O propósito, irmãos, de nações, povos, é um só: salvação em Cristo Jesus. Você não veio para esse mundo para conquistar terras, para ter poder. Você veio para servir o Senhor dos Senhores, o Rei das Nações, o Todo-Poderoso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E assim encerramos o capítulo 10, sobre as genealogias. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você creia em Deus, tema ao Senhor, que é soberano, e a soberania dele aqui é destacada, e que possamos avançar, sabendo que Ele é fiel, permanece assim porque é imutável e pode sim salvar os perdidos. Amém? Vamos orar?